Você se sente sobrecarregado e tem o desafio de empoderar as pessoas, delegar tarefas e conseguir multiplicar a sua atuação? Se você tem esse desafio, esse vídeo é para você. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero conversar com você sobre a ciência da delegação. Como empoderar, treinar e gerenciar riscos. Delegar é a arte e a ciência de gerenciar riscos. Por que muita gente não delega? Porque ele fala assim, puxa, e se eu delegar e a pessoa não fizer como eu? E eu lembro de um evento que eu estava há 3 meses realizando algumas palestras num grande evento de tecnologia e uma participante chegou para mim no final e falou, nossa, eu adorei sua palestra e tudo mais, só que é o seguinte, eu tô com um desafio para crescer, porque minha empresa está indo muito bem, só que eu não consigo encontrar pessoas para fazer como eu. Falei, tá, me explica melhor. Eu falei assim, então, minha empresa sou eu e meu marido, nós prestamos serviço de tecnologia, a gente não está dando conta de tudo e eu tenho medo de contratar pessoas, elas não fazerem como eu faço. Eu falei, eu posso te dar uma notícia? Ela olhou para mim, falei, elas não vão fazer. Pode ser que elas façam pior e pode ser que elas façam melhor. E na verdade, isso não é para sempre, depende da situação, depende do momento. Ela regalou o olho. Falei, se você optar por crescer, por expandir, você vai precisar delegar. E é interessante que normalmente a empresa, quando ela tem menos de 10 colaboradores, o líder normalmente delega aquilo que ele não faz bem, ou seja, no que ele é fraco. Quando a empresa começa a crescer, o líder precisa delegar atividades que ele faz muito bem, naquilo que ele realmente é forte. E aí você pensa o desafio. O desafio é como é que eu encontro pessoas que vão fazer não tão bem e ao mesmo tempo prepará-las e como é que eu encontro pessoas que vão poder fazer muito melhor aquilo que eu fazia. Percebe que é um exercício de desapego e um exercício de doação? Eu preciso desapegar e eu preciso me doar. Me doar porque eu vou compartilhar com o outro aquilo que eu faço bem, para que o outro aprenda e melhore, e ao mesmo tempo pode ser que eu traga pessoas que vão fazer muito melhor do que eu. Então delegar é o prêmio de uma boa liderança, que pode ser uma liderança situacional, em que você dirige, diz o que a pessoa precisa fazer, treina, apoia e depois você delega. Lembrando que delegar é o prêmio de uma boa liderança. E essa frase é uma das frases de impacto, sabe aquela frase que você escuta? E eu me lembro que eu estava assistindo uma palestra há muitos anos, e mais de 20 anos atrás, eu anotei essa frase, um caderninho, um caderninho capa vermelha, e eu lembro que eu só fui entender isso na prática quando eu comecei a liderar. Porque aí eu comecei a viver os desafios de delegação, que é diferente de você delargar, é diferente de você abdicar. Então quando você pensa em delegar algo para alguém, é importante você ter muito claro o que especificamente você vai delegar. Qual é a atividade, ou qual é a missão, qual é o desafio. E com isso, você precisa descobrir métricas para você saber se o outro está evoluindo, está aprendendo. Lembrando que dependendo de quem for que você vai compartilhar determinada atividade, você vai precisar treinar e você vai precisar fazer isso de forma gradativa. Porque senão a pessoa começa a fazer, começa a ter dificuldade, começa a não ser reconhecida, começa a não se sentir útil, começa a não se sentir competente, a motivação ao invés de aumentar, ela diminui. Isso é o que a gente chama de vale da prova. Então se você é um líder e precisa delegar, você precisa compreender a capacidade de fazer com que o outro assuma a responsabilidade e gerenciar riscos. Por quê? Porque tem atividades que você vai ter que acompanhar mais de perto. O risco é muito maior. Tem atividades que você pode correr um pouco mais de risco e talvez você desafie e libera mais. E você acompanha. Isso vai depender o quê? Da sua estratégia. Isso vai depender com quem você está falando, qual é o tempo que você tem para realizar determinada atividade, vamos chamar assim. Que pode ser que você delegue uma posição e dentro desse cargo existem várias atividades a serem executadas, ou pode ser a delegação de uma determinada tarefa. Lembrando que ou você vai delegar para alguém que não faz bem,
o que você sabe e você vai ensinar, não faz bem ainda, ou pode ser alguém que já está preparado, você delega, ou pode ser alguém que sabe mais que você. E aí? E aí que você vai ter que lidar com relações diferentes. Lembrando que o líder, ele precisa ter uma liderança contextual, situacional. Vai depender do quê? Do nível de maturidade, do nível de prontidão do time e daquilo que você espera. Tanto que no começo que você começa a delegar, aquilo toma mais energia. Mas com o passar do tempo, você começa a se duplicar, a se triplicar. Então eu lhe pergunto, quais são as atividades que você tem hoje? Que você tem para fazer hoje, o que você fez hoje? De 0 a 10, qual o nível de desafio para cada uma dessas atividades? Eu me lembro de um líder de uma indústria, num programa de desenvolvimento individual, na época era um programa de coaching e mentoria, e eu pedi para ele preparar a secretária dele, para ligar para ele em torno de 10 a 12 vezes por dia, ele tinha que parar e responder um questionário. Um questionário rápido, tinha algumas perguntas, e tinha algumas perguntas. De 0 a 10, qual o nível de desafio do que você está fazendo hoje? O que você está fazendo hoje pode ser delegado ou tem que ser feito por você? Isso é uma atividade estratégica ou uma atividade de operação? Adivinha o que aconteceu? 80% do que esse líder estava fazendo tinha um nível de desafio baixo, podia ser delegado e ele estava desmotivado. E ele não tinha tempo nem para ver a família. Ele era o primeiro a chegar na empresa, ele era o último a sair. Consequentemente, ele era o primeiro a sair de casa e o último a chegar. Não via os filhos, estava extremamente sobrecarregado. Por quê? Porque ele tinha dificuldade de desapegar de algumas coisas e de formar times, de preparar pessoas. Então, delegação é um exercício de doação. É um exercício de doação e de humildade. Pô, Carlos, como assim é? Porque para você delegar, você vai precisar parar de olhar mais para você e entender que o outro tem movimentos diferentes. E para isso você vai precisar aprender. E aprender a delegar. E quando você consegue isso, você cria o quê? Mecanismos de acompanhamento. E esses mecanismos de acompanhamento podem ser através de ciclos mais curtos ou mais longos. Vai depender do quê? Vai depender do risco, vai depender do desafio. E eu lhe pergunto, você está disposto a assumir riscos? Quais são esses riscos? E se tem alguém que você está com dificuldade em delegar, comece a assumir um risco menor. Com o passar do tempo, vai aumentando o nível de risco. Lembrando que um dia você não estará nessa posição. E a arte da delegação tem a ver com quanto eu preparo as pessoas para assumirem, para que eu não precise estar aqui. E se você é um líder, você vai se perguntar o que eu posso fazer para que as pessoas não dependam de mim, para que eu possa pensar em coisas mais interessantes, para que eu possa olhar um pouco mais à frente. E não apenas cuidar da execução. Se você tomou a decisão, escolheu ser líder, você escolheu desapegar de pequenas coisas para fazer coisas mais ampliadas, para você poder gerar mais impacto. E isso é um exercício, sim, de desapego e de doação. Por quê? Porque você vai precisar exercitar o seu lado que pensa em quem vai fazer e por quê, e não só no que fazer. Essa é a grande diferença de quando você deixa de ser um liderado ou alguém que executa para você ser um líder. O que fazer, para quem vai fazer. Percebe que há uma mudança de modelo mental? E quando a gente fala do processo e da relação com o outro, tem muito a ver com você, como que você enxerga as coisas. Pode ser que você tenha trabalhado num ambiente onde as pessoas não delegavam muito, não te empoderavam, e talvez você repita esse padrão. Ou pode ser que você tenha uma necessidade tremenda de reconhecimento e você quer fazer com que as pessoas percebam que, se não for eu, isso não acontece. Se eu não fizer. E tem gente que fica nesse pensamento achando que isso é uma forma de fazer com que ele se sinta importante. E às vezes esse mecanismo é um mecanismo inconsciente. A pessoa não percebe. E se você está vivenciando algum desses desafios e está precisando delegar, pegue as dicas, estude liderança situacional, consiga aprender a gerenciar os riscos. E se for o caso, faça uma matriz daquilo que você precisa delegar e qual o nível de risco que tem. E com isso você faz uma estratégia, você estabelece um plano para você fazer o quê? Para você conseguir delegar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe com pessoas que precisam delegar e nos vemos na próxima semana ou no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!